em mais um podcast CRM Paraíba. Meu nome é Cláudio Orestes e hoje eu estou com o Dr. Cássio Oliveira. Dr. Cássio, por favor, se apresente. Cássio Virgílio Cavalcante de Oliveira, Cássio Oliveira, 56 anos, eu sou médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, residência em cirurgia geral e do aparelho digestivo, portanto, tenho 2 RQEs, né? Dessas 2 áreas de especialidade. Teria também áreas de atuação, mas a gente pega 2, porque dentro da minha área de cirurgia, você abre um leque e acha algumas áreas de atuação, mas tem os 2 RQEs, suficiente, lógico. E fiz um período de especialização, que a gente não considera especialização, mas uma área de expansão, de atuação em transplantes do aparelho digestivo fora do Brasil, quando comecei a atuar aqui na Paraíba, né, em nosso hospital. Apesar de ser uma estrutura privada, nós estamos atingindo o marco em números de transplantes e desses 98% deles pelo Sistema Único de Saúde. Daí o grande mérito do programa. Então, é uma instituição privada onde tem um convênio com o SUS para realização de transplantes. Exatamente. E aí que está a questão. São 100 transplantes realizados. Eu acredito que é um marco histórico no nosso estado e uma referência em termos nacionais, eu acredito. É um dado importante e, ao mesmo tempo, mostra a dimensão, talvez, de um problema que, às vezes, as pessoas não têm noção. O que é um transplante hepático? Bom, o transplante hepático é você pegar aquele paciente que está com seu fígado numa doença avançada, uma doença, na grande maioria, crônica, apesar de que a gente tem algumas situações agudas que destroem totalmente o fígado, e que esse fígado não tem mais uma perspectiva de regeneração, de recuperação. Então, nessa fase, nesse estágio, a gente avalia o paciente e a gente chega à conclusão. Com aquele fígado, a qualidade de vida do paciente já está muito ruim, e o quadro dele é a sobrevida. Geralmente, aqueles pacientes que entram numa lista de transplante, eles têm uma expectativa inferior a 1 ano de sobrevida em aproximadamente 90% das vezes. Então, um dos critérios para que ele entre na lista é justamente essa perspectiva de sobrevida. Teria outros critérios que poderiam ser elencados para que ele entrasse na lista, além da questão meramente da sobrevida, algum quadro mais gritante, alguma situação que chamasse mais atenção? Sim, a gente tem 2 situações bem sugestivas disso aí, tá certo? A primeira, que é o risco iminente do óbito na hepatite fulminante. São aquelas situações em que o paciente tem uma necrose, uma destruição do seu fígado de forma aguda. Algumas hepatites virais, tá certo? Principalmente, ou medicamentosas. Sim, são as importante que as pessoas não atentam para, eventualmente, todo medicamento também ele pode ser um veneno, né? Exatamente. Dependendo da dose. O conceito entre a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, né? Por sinal, tem um medicamento que o pessoal usa de forma regular e que a dose tóxica é muito próximo da dose terapêutica, que é o paracetamol, e as pessoas não têm dimensão, às vezes, do risco, né? Fora do Brasil, a principal causa de hepatite fulminante é o paracetamol, né? É mesmo? Isso. E a segunda causa que chama a atenção, porque você não imagina que seja, mas são algumas doenças em que o fígado não consegue excretar a bilirrubina, né? A substância lá presente na bile, que gera um prurido, uma coceira intensa. Então, é indicação de transplante o grau desse prurido, porque a gente tem situações em que pacientes chegam a se suicidar, relatos de suicídio pela prurido. Eu tive a oportunidade de acompanhar vários pacientes com quadro de hepatite. De fato, é um prurido que incomoda, mas eu não imaginei que chegasse
a esse ponto, né? E um outro dado, eu trabalhei no trauma durante um certo tempo na UTI, e eu não esqueço nunca uma criança que, infelizmente, ela foi imprensada no momento que deu o start no carro contra a parede e ela ia passando. E aí ela sofreu microlacerações no fígado que inviabilizaram a drenagem da bile. E essa criança tinha indicação, na época, porém os recursos eram muito limitados de fazer um transplante. Isso, né, esse foi trauma, mas a gente acha algumas situações semelhantes a essa em cirurgia de vesícula. De vesícula. Porque a principal complicação da cirurgia da vesícula é exatamente o trauma dessa via de excreção da bile. Em algumas situações pode ocorrer a necessidade de um transplante pela destruição dessa via de excreção. Então não tem como eliminar a bile e o paciente necessita fazer o transplante em função disso. Então os critérios basicamente são esses, né? Agora, como é feito a escolha e a seleção desses pacientes? É uma lista, e essa lista ela tem uma ordem que deve ser seguida, né? Isso é uma pergunta interessantíssima, principalmente pelo termo que você usou, Cláudio, lista. Porque as pessoas confundem lista com fila, né? Então, o que a gente faz? A gente tem os critérios mínimos de insuficiência hepática, quando o fígado não está funcionando, para a gente colocar aquele paciente na lista, certo? E por que não é fila? Porque ele hoje pode ser o primeiro, amanhã ele pode ser o segundo. Antigamente, se usava no Brasil como critério para essa recepção do órgão, para alocação, que é o termo que a gente chama, o termo técnico, a ordem de inscrição. E se viu que isso não era justo. Porque às vezes acabava morrendo pessoas mais graves. Que não chegavam nem a ter prioridade dentro dessa lista. Isso. E aí o que aconteceu? Os americanos começaram a estudar critérios de gravidade e elaboraram uma fórmula chamada MELD, que é uma sigla americana, um score americano, para determinar quem era mais grave. Tá certo? E aí começou-se a adotar, na maioria dos lugares do mundo, esse critério. Isso só uma parte. Isso é importante deixar claro. Isso. Porque, infelizmente, as pessoas têm a ideia da fila. Isso. E nessa ideia da fila, acaba caindo, às vezes, no descrédito, porque alguém passou em primeiro lugar. Exatamente. Sem ter essa informação quanto à questão de critérios de prioridade. Aí, em seguida, se viu que alguns critérios não estavam privilegiados por essa fórmula, né? Então, vieram os ingleses e aperfeiçoaram, pegaram essa fórmula, que é uma fórmula logarítmica, que se usa a capacidade de excreção do fígado, tá certo? Se usa a coagulação e a função do rim. Então, são critérios estritamente técnicos isso. Para definir a prioridade. Exatamente. E aí eles aperfeiçoaram, juntaram o sódio no sangue, que viram que aqueles pacientes que têm o sódio mais baixo têm uma hepatopatia, têm uma doença hepática mais grave. Então, juntaram a fórmula, o sódio. Mesmo assim, a gente tem dentro do fígado, dentro dos pacientes com insuficiência hepática, algumas situações especiais. O desenvolvimento do câncer. Em torno de 90% dos cânceres de fígado, eles ocorrem nesses pacientes que têm uma doença hepática crônica avançada. E aí, muitas vezes, o paciente não tinha uma doença tão avançada, mas tinha um risco. Mas tinha o câncer, de morrer do câncer. Então, ele entra na lista. Se tiver câncer, então, provando que ele tem câncer, ele tem uma pontuação extra e aí ele vai concorrer em igualdade com aqueles outros. A desorientação, né? Sim. Que a gente chama de encefalopatia hepática. A ascite, o líquido lá dentro do abdômen, né? Então, esses são critérios, no entanto,
diante dessas situações especiais, exatamente para não ocorrer alterações nessa lista, a gente tem que comunicar uma câmara técnica dos transplantes que existe no Brasil, que são médicos vinculados à equipe, nomeados pelo Serviço Nacional de Transplante, muitas vezes em critérios de rodízio nacional. Pega-se dentro das equipes transplantadoras essas pessoas e cria-se a Câmara Técnica exatamente para definir essas situações especiais. Então, é um grupo seleto de pessoas com conhecimento na área e que existe uma rotatividade até para evitar vícios. Exatamente. Ou eventualmente ideias de que são as mesmas pessoas. Não, existe uma mudança e essas pessoas baseadas nesses critérios técnicos é que vai selecionar independente do local onde a pessoa esteja. Isso. Seria mais ou menos isso. Exatamente. E em casos especiais, né? Se os pacientes não tiverem essas situações especiais, segue a lista normalmente. Então, apareceu um fígado agora aqui em João Pessoa, lá no Hospital do Trauma. Então, se pega o tipo sanguíneo dele, porque a gente tem a lista, e a lista ela é escrita de acordo com o tipo sanguíneo pela compatibilidade. Exato. Né? E aí se pega a lista, joga lá no serviço de computação e a gente recebe que tem um doador, as características desse doador, tantos anos, o que é que ele tem de doenças associadas, qual foi a causa do óbito, o que foi que levou, como é que ele está naquele momento, o peso e a altura dele. Lógico que a gente não pode botar um órgão muito pequeno no adulto, nem um órgão grande numa criança, não vai caber dentro do abdômen. Apesar daquelas situações do líquido, às vezes tirar o líquido e caber lá dentro, mas não pode. Então, desse jeito a gente vai saber quem é o receptor. Qual o perfil que se adapta melhor àquele órgão, né? Exatamente. E aí a gente tem outra questão, o que leva ou quais são as patologias que mais contribuem para a falência do órgão? Isso é uma pergunta excelente, porque ela é bem mutável. Se a gente pegasse aproximadamente 15 anos atrás, era a hepatite C. Sim. Se a gente voltar a 30 anos atrás, era a hepatite B, que praticamente hoje não existe mais crônica por causa da vacina. A hepatite C tem os tratamentos, né? Exato. Aí o álcool sempre esteve beirando a principal causa. E é muito interessante porque às vezes a gente pega um doente, mas como que eu sou cirrótico, eu nunca bebi? Eles acham que só o álcool que leva. Pode levar a né? lesionar o fígado. Isso, e não. E nesse momento, o álcool está deixando de ser, na maioria dos centros, grandes centros, e entrando exatamente a doença hepática crônica provocada pela obesidade. Então a síndrome metabólica exatamente. Ela também contribui, né? Isso. Então a pessoa hoje não é só beber, é comer também. Com certeza, exatamente. Então você pode ter um problema hepático não só pela comida, não só pela bebida, mas também pela comida. Pela comida. E isso é importante porque assim, a gente está vendo um índice de obesidade gritante. Isso. E as pessoas não têm noção do risco que elas estão correndo e talvez achem que só a cirurgia bariátrica resolva a questão, quando na verdade é bem mais amplo, né? Exatamente. É aquele conceito que a gente já solidificou bem, mas que precisa ainda ser solidificado mais na população, que a obesidade não é estética. Obesidade é doença e doença grave, né? Exato. E essa obesidade pode levar a danos irreversíveis em amplos órgãos, mas particularmente no fígado, principalmente aquela pessoa que tem, a pessoa diz assim, eu tenho esteatose hepática, não é isso? Isso. E o que é pior, muitos deles ainda dizem assim, mas quase todo mundo tem esteatose, né? Isso não leva a nada. Existe a esteatose, a esteatohepatite, né? E cada vez mais
caminhando para a cirrotização. Na verdade, a esteatose é um sinal de inflamação, não é? E a inflamação, ela danifica o fígado. Isso, a inflamação crônica, exatamente. Então, essas seriam as principais causas ainda relacionadas. Eu tive um caso também de uma adolescente que ela estava usando por conta própria anticoncepcionais. E, como você disse, a questão medicamentosa também pode levar, né? Isso. E estava usando de forma irregular. E, infelizmente, essa pessoa, essa criança, essa adolescente, ela veio a óbito por conta de uso indiscriminado de anticoncepcional, de forma errada. Isso. E o anticoncepcional ainda tem outro agravante, que é o surgimento de uma lesão hepática benigna, que é o adenoma. Né? Então, a gente ainda precisa tomar cuidado com isso. Então, eu tenho uma pessoa candidata a fazer receber um óculos, mas eu tenho uma pessoa que doa. Certo. E aí a gente vai falar um pouco sobre a questão dos doadores, né? Isso. Esse é o principal gargalo dos transplantes, né? Porque a gente não tem órgãos para todo mundo. Então, há quem diga que a principal complicação do transplante é exatamente a mortalidade esperando a chegada do órgão. Então, muita gente não fica nessa lista de espera e, infelizmente, ela não consegue chegar ao ponto de receber um órgão. Ela vem a falecer nessa espera, né? Exatamente. Tem alguma coisa que a gente tem uma perspectiva de medicamento, de tratamento, que dê uma sobrevida a essas pessoas enquanto aguarda? Infelizmente, o fígado ele é diferente da maioria dos órgãos, né? Por exemplo, o coração, você tem medicações que você diminui a pressão, que você diminui a quantidade, chamar um termo aqui para que a população entenda, do sangue, diminuindo, são os diuréticos, né? Diminuindo a pré-carga, essas coisas, você consegue equilibrar um pouquinho mais o paciente. O renal, que está na lista, você também tem a diálise, né? O diabético, que está esperando um pâncreas, você tem a insulina e as drogas hipoglicemiantes agora, os antidiabetogênicos, né? O fígado, infelizmente, a gente não tem essa droga, nenhum medicamento que melhore. Vitamina exatamente. Também. Porque antigamente tinha essa ideia, vou tomar tal medicamento para evitar, para proteger o fígado. Não é isso, né? Desintoxicar o fígado. Né? Então a gente via muito isso, principalmente quando alguém ia exceder na bebida. Isso. Não tinha essa, eu não vou nem citar o nome aqui para não estimular, né? Isso. Mas eu tive hepatite quando criança e o pessoal, infelizmente, dizia que eu tinha que comer muito doce. Também é errado essa ideia com relação à dieta também, que pode, tem restrições alimentares, mas comer alguma coisa exageradamente é tão prejudicial quanto a hepatite em si, né? Exatamente. Então fica esse conselho para quem está nos assistindo, né? Isso. Para evitar tomada de medicamentos e excessos de uma certa maneira. Mas eu fiquei muito curioso com relação à questão do doador. E aí, como o papo está muito bom, eu vou pedir um intervalozinho para a gente voltar e dar continuidade a essa questão.